pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e a aula de hoje é bem interessante, tá? Então fica atento aí, vou apresentar para vocês o tema, mas antes não esqueça que essa é a matéria de Geografia e eu sou Tia Nanda. Vamos comigo! Hoje a gente vai trabalhar aí com relação à quantidade de população que existe em nosso país. Quantos somos, onde vivemos, quais são as características populacionais. Então vamos conhecer um pouquinho sobre isso aqui comigo. Primeiro, eu quero provocar vocês com um questionamento. Por que será que o Brasil é um país populoso, mas ao mesmo tempo pouco povoado? Você já parou para pensar nisso? Então vamos lá, vamos refletir aqui comigo. A população ela não está distribuída de forma regular pelo território brasileiro. Apesar do Brasil estar na 5ª posição com relação à maior população mundial. Então nós somos o 5º. Mas como então está distribuída essa população no nosso território? E claro, eu apresento para vocês aí um mapa que retrata a densidade demográfica do Brasil, ou seja, a quantidade populacional. Se vocês observarem na legenda, nós temos cores específicas que vão relacionar aí os habitantes. Nós temos a tonalidade mais clara para um número menor de habitantes. E quanto mais escuro fica a tonalidade dessa legenda, chegando aí ao marrom, a gente vai ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a concentração maior dessa população. Observando o mapa, a gente já consegue identificar que as áreas litorâneas, elas têm um número maior de concentração populacional. Isso em decorrência, inclusive, das praias, a questão do turismo, também a facilidade de locomover-se, utilizando o próprio oceano, a chegada de navios, transporte de cargas, isso tudo facilita o número de pessoas que acabam se fixando nas áreas litorâneas. Esse mapa aí vai também trazer para vocês que a região norte, todo mundo aí já sabe, a região norte do Brasil, observe que ela tem uma tonalidade bem mais clara. Isso quer dizer, então, que apesar de ser uma região muito grande, a gente não tem uma concentração populacional. Existem pessoas que vivem nesse ambiente, sim, mas em uma quantidade bem menor se comparado com as áreas litorâneas e também com a região sudeste do Brasil. Se vocês perceberem aquela área onde fica ali o estado de São Paulo, a gente vai ter uma concentração muito maior de pessoas. Questão industrial, questão comercial, atrativos na mão de obra e acaba aí dando essa característica ao nosso território brasileiro. Crescimento da nossa população brasileira, para que ela cresça, claro, existem fatores que vão influenciar esse crescimento da população de um país. O primeiro fator que nós temos são as migrações. Estão lembrados que as migrações, quando a pessoa sai de um lugar para o outro, nesse processo de migrar, também vai influenciar no crescimento de uma nação. O crescimento vegetativo, que é justamente aí a relação entre a taxa de nascidos e também a taxa de mortalidade. Quando a gente tem um crescimento muito grande de nascidos, a gente tem um crescimento positivo. Já quando esses nascidos eles reduzem e a gente tem uma mortalidade maior, a gente tem um crescimento negativo. E quando há um equilíbrio entre a taxa de nascimentos e também a taxa de mortalidade, a gente tem um crescimento nulo. E isso tudo também vai interferir em como essa população vai estar preparada para continuar mantendo aí o desenvolvimento das atividades do seu país. Esse crescimento vegetativo, como eu já expliquei, vai relacionar aí natalidade com mortalidade. Então, vamos aqui verificar esse gráfico. Esse gráfico que eu trouxe para vocês representa a mudança no crescimento da população. Vamos para o ano, ó, embaixo do gráfico vocês vão perceber que inicia em 1940. Em 1940, aqui no Brasil, a taxa de nascimento chegava a mais ou menos 6 filhos por casal. Se vocês perceberem que à medida que os anos vão passando, 1950, 60, olha o que aconteceu em 1970, já reduz aí, né, para aproximadamente 5 filhos. Década de 80, 4. E hoje, a gente aproxima aí 2010, um filho no máximo, 2 por casal.
E esse cenário, ele vem mudando muito nos dias de hoje. Então, nós temos aí, né, um crescimento vegetativo, mas lembre que a taxa de nascimento, ela vem reduzindo. Mas por que será que isso vem acontecendo? Muitas coisas aí no cenário atual, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, os custos que estão ficando cada vez mais caros para manter crianças, né, a questão da saúde, da educação. E aí, muitas pessoas acabam trabalhando muito o dia inteiro e optam por não ter filhos ou 1 ou 2 filhos no máximo por casal, o que, claro, no futuro vai interferir na questão econômica. Quem será que vai, então, trabalhar em países onde a gente tem pessoas que envelhecem, mas, ao mesmo tempo, um número muito reduzido de jovens? E aí a gente acaba entrando em uma outra situação que pode trazer dificuldades na economia. Olha outro gráfico que eu trouxe para vocês. As mulheres chefes de família. Esse gráfico aí com 2 cores, os homens na cor verde e as mulheres na cor lilás. Esse gráfico vai trazer a proporção de famílias que são sustentadas por homens e por mulheres. Observe que à medida que os anos se passam, a gente vai ter um crescimento das mulheres sustentando, começando aí, né, a sustentar suas famílias. Em 2000, nós tínhamos em torno de 78% dos homens que tinham essa proporção de sustentar a família e as mulheres em um número bem menor, 22%. Se a gente fizer o comparativo de 2000 com 2015, claro que os homens eles continuam sim, né, à frente, mantendo, sustentando essas famílias, mas as mulheres elas acabam crescendo bastante. Então a gente tem um crescimento de 22% para em torno de 41% de mulheres que acabam sendo chefes de família, controlando e mantendo ali os gastos e a economia daquele lar. Nossa população, ela está envelhecendo por conta das quedas nas taxas de natalidade. Como vimos nos gráficos anteriores, as crianças não estão chegando na mesma quantidade de antes, por vários fatores. Nós temos também aí o crescimento da expectativa de vida. Os idosos estão envelhecendo mais com saúde, tem a questão da medicina, das medicações, isso interfere bastante na qualidade de vida das pessoas. Observem o gráfico abaixo, nós temos aí a estrutura etária da população. Se você observar 1991 e 2015, perceba que o número de adultos, ele vem aí, ó, ficando cada vez mais vasto, refletindo no número de idosos que cresce e os jovens eles vêm caindo. Então, uma população jovem que tinha 45% e que agora em 2015 tem 30%, vai refletir em mais adultos, em mais idosos. E se essa população jovem ela não cresce, eu vou ter, claro, uma redução cada vez maior a cada ano do número de nascimentos. Finalizamos a aula de hoje e eu encontro vocês, tá? Não esquece da nossa próxima aula. Tchau, tchau!